Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking e negócios do mundo. Seja membro. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Parladona, agência de comunicação e marketing. Especialistas em redes sociais. Decole com a Parla. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça do sucesso. E o tema do nosso episódio de hoje é Liderança de Impacto. Como conciliar a gestão do negócio próprio com o comando de uma instituição. E quando a gente fala do negócio próprio da minha convidada de hoje, a gente está falando do segmento de lojas agropecuárias, que é um segmento que no Brasil está em transição estratégica, impulsionado tanto pela pujança do agronegócio tradicional, mas também pela explosão do setor pet nas áreas urbanas. E um dos principais desafios desse setor é a valorização do dólar, que pressiona os preços dos produtos importados, como fertilizantes, medicamentos, entre outros. Mas antes de apresentar quem é a minha convidada de hoje, eu vou trazer para vocês recados dos nossos patrocinadores. O calor pede soluções simples: água gelada à mão, circulação de ar eficiente e espaços organizados. Para isso, você pode contar com purificadores e bebedouros de água que te entregam água fresca, ventiladores que circulam com economia e máquinas de lavar roupa que te entregam aquela roupa limpa. E tudo isso você pode ver de perto na loja da Latina aqui em São Carlos. Fica na Avenida Getúlio Vargas 2700 e funciona de segunda a sexta das 8 às 5 e aos sábados das 8 ao meio-dia. Você também pode tirar suas dúvidas pelo WhatsApp 99750 9840. Latina, seu momento, nosso Eletro. E o que protege a sua casa ou empresa precisa ser inteligente, confiável e eficiente. A linha de alarmes Engefort 8000 foi criada para quem quer segurança real. Você contará com monitoramento 24 horas, controle total pelo aplicativo no celular, sensores inteligentes, resposta rápida e uma tecnologia 100% sem fio de alta performance. E tudo isso conectado a uma equipe altamente treinada que monitora cada sinal com atenção máxima. Então peça uma simulação gratuita que você será atendido em até 24 horas. Proteja-se com quem sabe proteger. E profissionalmente, você está de fato expandindo ou você está se ocupando e perdendo tempo? Conexão sem direção não gera crescimento. Já networking estratégico gera. E muita gente acha que faz networking, mas poucos fazem com método, com intenção e com resultados reais. No BNI, a maior rede de business e networking do mundo, cada encontro existe para te levar de um ponto A para um ponto B, com clareza daquilo que você precisa fazer, com empresários dedicados e comprometidos e você recebendo referências qualificadas que aceleram o seu resultado. A pergunta é simples: você está apenas conhecendo pessoas ou está realmente construindo oportunidades? Faça parte agora mesmo, www.bnibrasil.com.br. E agora chegou o momento de apresentar a minha convidada de hoje. Ela é nascida em Brotas, mas ainda criança se mudou para São Carlos. É formada em Direito, casada com o Vanberto e a mãe do Júnior e da Andréia. E também é a avó do Gabriel, da Rafaela e do Raul. Proprietária da agropecuária Zanquim, ela é a atual presidente da Associação Comercial de São Carlos, Dona Ivone Zanquim. Seja muito bem-vinda! Obrigada, boa tarde, né? Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo programa, eu assisto bastante. Muito obrigada. Obrigada. Conheci a história da senhora um pouquinho, né? A gente conhece bastante a presidente da CISC. Agora eu queria falar um pouquinho com a Dona Ivone mesmo, separar um pouquinho e daqui a pouco a gente fala com a presidente da CISC. Com certeza. Tá? A senhora é nascida em Brotas, a senhora chega a lembrar da infância lá ou a senhora já lembra chegando em São Carlos? Eu sou natural de Brotas, mas eu nasci na maternidade aqui em São Carlos. Porque na época não tinha? Porque na época, na fazenda, eu morava em fazenda, tá? Fazenda Mundo Novo,
perto de Brotas, pertencia a Brotas, tá? Então, frequentei muito Brotas. Mas a família da minha mãe são todos da Vila Monteiro. Então, quando eu estava para nascer, meu pai deixou minha mãe com a minha avó, certo? Então, eu nasci aqui em São Carlos. Mas meu pai me registrou lá porque a gente morava lá na fazenda, tá? Então, eu sou natural de Brotas, mas nascida aqui em São Carlos. Tá, joia. E a senhora lembra dessa infância em Brotas? Muito. O que tem de lembranças dessa época? Muito. Ainda mais na fazenda, que delícia. A Fazenda Mundo Novo é uma fazenda maravilhosa, certo? Maravilhosa. Hoje me disseram que é mais plantação e mais gado. Faz muito tempo que eu não vou para lá. Mas era uma fazenda linda, linda, linda. Então, meu pai era administrador, meu pai era meieiro. Então, meu pai tinha, assim, bastante pessoas que ajudavam a gente, tá? E a gente também, da mesma forma, foi criada, assim, na terra mesmo, sabe? Fazenda é lindo, né? E a Fazenda Mundo Novo é muito linda, tá? Mas a senhora gostava de plantar, gostava de bichos, estava ali o tempo inteiro também com a mão na massa? Não, eu nunca trabalhei, eu gostava muito de bicho. Não trabalhar oficialmente, assim, mas está ali mexendo. Já pra cá com 11 anos, né? Uhum. Então, trabalhar assim na fazenda, não, certo? Mas eu tinha muito bicho. Meu pai tinha muita vaca, muito cavalo, muito porco, muita galinha, tá? Então, eu fui criada nesse meio. Eu perguntei isso porque eu sou nascida em Tararé, que é divisa com o Paraná. E meu avô sempre teve fazenda e eu fui criada na fazenda até os 7, 8 anos, quando a gente mudou mesmo para Campinas. Certo. E eu lembro muito disso, de eu estar ali mexendo na horta, daí vai lá alimentar o porco. Aí vai, lógico que não era um trabalho, mas pra gente criança, a gente se achava trabalhador da fazenda, né? Sim, e era muito, pra mim foi muito enriquecedor todo esse período com ele ali, com a natureza e tudo mais. É uma aprendizagem, a natureza é linda, linda, linda e assim, tá no íntimo, né? Se você foi, que nem foi pra você, nasci aqui, mas eu fui criada na fazenda. Porque com 11 anos, quando voltei pra cidade, a gente foi criada na fazenda. E a senhora volta pra cidade com 11 anos porque o seu pai muda de emprego? O que acontece? Porque a fazenda foi vendida, né? Para essa firma que hoje eu não sei se ainda é a Maná, mas era uma fábrica de adubo muito grande, uma firma de adubo muito grande. Foi vendida e os funcionários antigos não ficaram. Meu pai já tinha uma certa idade, tá? Então ele mudou para cá, comprou uma casa e veio morar aqui em São Carlos, tá? E para a senhora como é que foi essa adaptação? Foi tranquila? Não foi porque eu fui morar na esquina da casa da minha avó. Né? Ai, que delícia! Na Vila Monteiro, sabe? Antigamente tinha um supermercado ali que chamava Lobão. Eu fui morar naquela esquina ali, eu fui criada ali. Na esquina, na verdade, da igreja São José. Sabe, na Vila Monteiro, tem a igreja São José? Eu fui criada naquela esquina. Ainda mais perto da avó, não tinha lugar melhor. Não tinha. Posso garantir que não tinha. Estudava no Arlindo Bittencourt, aquele pertinho. E nessa fase de infância, adolescência, a senhora imaginava alguma profissão a seguir? Quero ser isso quando eu for grande, quando eu for gente grande, ou ainda não pensava sobre o que ser? Eu sempre gostei muito de desenho. Isso me passava pela cabeça, mas depois que a gente mudou, hoje eu acho que a minha mãe teve depressão. Mas minha mãe ficou muito doente aqui na cidade. Muito, muito. Para ela essa adaptação foi mais difícil? Foi muito difícil. Então aí eu precisei trabalhar mesmo, tá? Com 13 anos, eu não tinha 14, eu entrei na Toalha São Carlos, que era na Avenida São Carlos. Eu precisei trabalhar, tá? E foi assim que a minha vida se deu, construiu, saí com 19 anos da Toalha São Carlos. E aí a senhora entendeu o ambiente de fábrica um pouco e pensou... Bastante. E aí, na hora do vestibular, a senhora não pensou em administração por conta da fábrica? Porque escolheu do direito ali? Não, eu não podia estudar bem. Eu tinha um irmão pequenininho, tá? Que faleceu já, que era meu irmão, que era o meu gerente da loja. E não dava. Minha mãe ficou muito doente. Meu pai não trouxe muito dinheiro, mas como ele tinha bastante coisa, ele trouxe um pouco. Mas a gente ficou sem nada para cuidar da minha mãe, tá? Então, foi uma época muito difícil pra gente. Então, não pensei assim. Foi uma época de trabalhar e ajudar em casa. A verdade é essa, ajudar em casa. A gente teve muita sorte que meu pai já entrou, naquela época era Indústrias de Geladeira Pereira Lopes. Meu pai entrou a trabalhar lá. Depois meu pai foi para Pelopras, depois meu pai foi para Pelocano e depois meu pai foi para CBT. Mas a vida inteira meu pai trabalhou com eles. Nessas firmas.
tá? Nessas firmas, eram umas firmas, assim, de um potencial muito grande, tá? Não era potencial, quem trabalhava lá tinha um potencial muito grande. E aí a senhora sai da Toalha São Carlos com 19 anos. Eu entrei lá com 13 e saí com 19 para casar. Porque naquela época, a mulher, quando casava, não ficava mais trabalhando. Assim, tá? Não trabalhava. Isso foi fácil para a senhora na época ou a senhora queria continuar trabalhando? Como é que era isso? Eu gostava muito de trabalhar. É que não deu tempo. Eu casei e a gente já montou a agropecuária. Foi tudo ao mesmo foi tempo? Foi assim, rápido, né? Tá. Aí queria saber dessa montagem da agropecuária, assim. Certo. Porque a gente está no momento, né, que vocês mudam pro urbano, pra cidade, sai da fazenda, vem pro urbano. E aí a senhora com seu marido decidem abrir uma loja agropecuária. Queria entender, por que a escolha desse segmento naquela época? Meu marido já trabalhava com agropecuária, ele trabalhava na Fankhauser. Então já tinha uma experiência. Ele já conhecia bastante, tá? E assim que a gente casou, a gente resolveu montar a agropecuária. Naquela época, não era pet shopping. Não tinha tido esse boom de todo mundo ter cachorrinhos. Não tinha. 50 anos atrás, que agora em fevereiro fez 49, tá? Uau, parabéns. Então, há 50 anos atrás não tinha. Então a gente vendia ração, milho, tela, essas coisas a gente vendia, tá? Só depois, uns 10 anos que a gente estava no ramo, aí já começou a pet shop. Eu nunca me esqueço, começou com a Bonzo. Era uma ração da Purina. Sabe? Começou com essa ração e depois já veio mais, né? E naquela época, quando vocês decidem abrir, esses produtos que a senhora citou, que era um mix de produtos da época. Exato. Foi escolhido por ele, pela experiência que ele já tinha nesse mercado? Como é que vocês escolheram o que vender na loja na época? Não, por que a gente trabalhava? Porque hoje você tem assim, 4, 5 cabeças de gado, tá? Você pode ter certeza que as firmas vão te visitar para te atender no teu ambiente de trabalho lá, numa chácara, num sítio. Eles estão lá te visitando. Antigamente, não. O pessoal das fazendas vinham para comprar milho, quirela, farelo de trigo, adubo. Trabalhava, então, era a gente, Fankhauser e a cooperativa agrícola. Então, eram essas as firmas, tá? Que trabalhavam. E nesse começo, como é que era a divisão de tarefas entre a senhora e seu marido? Como é que vocês se dividiam? Muito difícil. Imagino. Muito difícil, porque eu casei em janeiro, em julho eu fiquei grávida, né? Da Andréa, tá? Então, a gente não tinha empregado. Um empregado que tá com a gente até hoje, né? Que no caso era irmão dele, tá? Então, era a gente que tem que trabalhar. Trabalhar mesmo, tá? Pegar no duro, vender. Nós tínhamos um sócio também, tá? E depois o sócio não deu certo, então a gente ficou só a gente. Mas a gente pegou no duro, no batente. Mas tinha assim, o que cada um tinha de tarefas ou os dois faziam tudo o que precisasse no começo? A minha parte sempre foi mais escrita e banco, essas coisas. A minha parte, né? Porque não tinha... Hoje, um saco de milho é 25 quilos. Naquela época era 40 e 50. Que jeito que eu ia pegar? Impossível. Né? Não tinha, né? Sabe, aquele era 30 quilos. Era sacos grandes, como pra você, era mais lavoura mesmo, tá? E aí, nesse inteirinho, a senhora mãe, nasce um, depois vem o outro. Como é que foi essa dificuldade de conciliar a carreira de mãe com empresária? Hoje ainda eu estava comentando isso. Não foi fácil, não é fácil. Olha, porque como vai ter o dia 8, Dia das Mulheres, né? Eu estava comentando sobre isso. Não é fácil você conciliar o serviço. Minhas crianças foram criadas dentro da loja, tá? Tanto é que uma é veterinária e o outro é professor de meio ambiente, né? Que é o Júnior. Então, o que a gente tem nesse meio? Eles têm um amor naquilo que você não pode imaginar, porque eles foram criados ali dentro. É a casa deles, né? Exato. Então, a hora que eu já descia, porque não tinha também tanto restaurante por quilo, como tem hoje. Era tudo diferente, tá? Então, eu já descia, depois eu fazia o almoço, trazia para ele, trazia para as crianças, ficava tudo ali. Como minhas crianças sempre estudaram na Adventista, porque como eu sempre trabalhei muito, então eu quis que meus filhos estudassem na Adventista, certo? Para ter, assim, um ambiente bom, assim, de uma educação, porque hoje chamava doutora Dilma. Essa mulher era muito rígida, tá?
Tá. Então, meus filhos foram criados lá. Então, eu passava, pegava eles e ia pra loja. Sabe? Então, eles têm muito amor na loja. Mesmo tendo outro. A Andréia não, que a Andréia tá dentro da loja, né? Uhum. Que é veterinária, tá? Mas ela tem a clínica dela. E o Ju, ele já gosta do meio ambiente, está no meio ambiente, né? Como professor, como secretário, né, do meio ambiente, tá assim. E a mãe fala até com o olho brilhando, assim, que orgulho dos meus filhos. Tenho, sim, dá pra ver nos bem, olhos da senhora. Tenho sim, bem. Olha, eu falo sempre, comento muito sobre isso, tá? Eu acho que se eu não fosse mãe, eu seria uma pessoa, assim, mais triste. Seria uma pessoa triste, porque eu adoro meus filhos. E agora os netos, né? Aí chega pra pegar fogo, né? Que delícia. Aí agora os netos, né? E nessa correria toda de empresária, mãe, em que momento que a senhora conseguiu estudar e fazer a faculdade de Direito? Ia na faculdade eu, o Júnior e a Andréia. A Andréia já estava com 17 anos. Ela prestou para medicina e em Marília ela ficou por 2 lugares e não entrou, não veio chamada. A gente tinha esperança que ela, mas ela não entrou. Aí ela falou que porque ela sempre estudou ou na Adventista, no caso fez cursinho aqui no Objetivo, tá? Então ela tinha muita força de vontade para isso. Quando ela sempre foi assim, 9, 10, 9, 10. Ela era uma pessoa que estudava muito, Andréia, tá? Então quando ela viu que ela não ficou e não veio chamada, porque ela prestou do governo, tá? Uhum. Medicina do governo, as vagas que tinha pro governo, não particular. Aí ela falou, mãe, eu não vou estudar mais. Só que nessa altura eu já estava no direito, porque eu gosto muito do direito. Eu já estava no direito, estava cursando direito, a Andréia já estava com 16 para 17 anos, tinha a Andréia. E o Ju estudava ainda na Adventista, né? O Ju não era muito chegado, né? Ele falava assim para mim, ó, eu vou estudar até eu aprender tudo, depois eu vou trabalhar com meu pai. Mas aí ele viu que a mãe foi, a irmã foi, eu vou fazer direito também. Uhum. E aí fez direito, depois fez pós-doc, fez doutorado, fez tudo. Depois enganchou, mas então foi assim, era eu, a filha e o filho. Os três Mas no eles direito. motivaram a senhora a Não, buscar? De onde veio não, essa vontade, depois de tanto tempo, falar, vou fazer uma graduação, Mas porque eu não é sempre- fácil, né? Não, eu sempre tive vontade de fazer direito. Não tinha tido oportunidade e o tempo, talvez. Não, é que eu tô falando pra você. Quando eu poderia ter, que eu tinha 13 anos, a minha mãe ficou muito doente. Uhum. Aí a senhora foi Muito trabalhar, doente. casou, veio os filhos e a Casou, graduação acabou aí vindo depois. Eu voltei para a faculdade, não. Eu voltei para o Militão de Lima com 38 anos. Uau! Fiz supletivo, porque na fazenda não tinha, Uhum. tá? Assim, 4ª série, primeiro colegial não tinha, nem primeiro grau não tinha. Você fazia até o 4º ano só, tá? Eu tô falando pra você de 50 anos atrás. Sim. Vocês nem existiu. Sempre, Paulo, quer até que Eu tô quase com 50. Vocês nem existiam, Ninguém precisa tá? saber disso, mas eu tô Então, pra quase. vocês de 50 anos atrás, tá? Então, aí eu sempre tive vontade de fazer direito. E sempre eu gostei da área trabalhista. Sabe assim, quando você gosta, tudo que eu pego para ler, eu ia ler, sabe, para ver tudo, né? Então eu falei assim, eu vou ser ainda alguma coisa, uma juíza, alguma promotora da área trabalhista. Mas a vida me levou para outro lado, porque daí veio a filha, veio o filho, aí precisava ajudar eles também, né? Então aí não deu. Então eu fiz até, me formei, tudo, mas eu não dei prosseguimento. E como é que era a rotina da senhora na época? Muito corrido. Como sempre, Como assim, parece gente? uma louca. Como sempre parece uma louca. Porque trabalhar e depois à noite estudar. Estudava aí na Fadisc, né? Na Fadisc. Quando eu entrei na Fadisc, isso é meu orgulho. Uhum. Eu digo pra você, eu saí do supletivo da Maria Amélia, do Militão de Lima. Uma excelente diretora, tá? Maria Amélia Bota. E naquela época era assim, ó, vestibular ali, para entrar vestibular, entrava 230 aluno. Mas vinha para fazer vestibular aí 3.000, 4.000 pessoas. Pessoa que tinha feito cursinho. Uhum, tinha estudado, estava preparado. Não, era coisa de você ficar encantada de ver. Tanto é que a hora, porque se fazia os exames as primeiras matérias se fazia, mas
dissertação você fazia só no outro dia. Eu falei pro meu marido, eu não vou voltar. E isso eu me orgulho muito, sabe? Ele sempre falou para mim, não, você vai. Você sempre teve vontade de ir, você vai. Eu voltei e eu passei na primeira chamada. Uau, parabéns. Passei. Não, isso E eu acho que mais difícil que passar ainda foi concluir, né? Porque com a loja, com as crianças, com tudo mais, com a rotina bem puxada, né? Então tem que ter muito orgulho mesmo. Com certeza. Dormia pouco, muito pouco. Para poder estudar, dormia muito pouco, tá? E estudando, é o tempinho que eu gosto muito de ler. Eu levo essa vantagem, eu gosto muito de ler. Qualquer coisa que eu pego, eu vou ler. Sabe? Então ajudou, né? Com certeza. E quando a gente fala com a dona Ivone, empresária, então, que abriu essa loja agropecuária junto com o marido, né, que a princípio era para vender aí para as pessoas que precisavam aí no campo vir buscar produtos aqui, tinha essa divisão de tarefas entre vocês para tentarem se ajudar ali. Quais foram as principais dificuldades do início? Foi muitas. Olha, a agropecuária deu início aonde é o Bradesco atualmente, certo? Então, ali era um barracão, a gente reformou esse barracão, era um senhor que era o dono, proprietário, até eu sei o nome dele e tudo, mas não vou citar o nome dele, mas era um senhor que era proprietário, e ele falou, nunca eu vou mexer nisso daí, ele falou, porque isso aí é do meu filho, é do menor, tudo bem, né? Então, a gente trabalhou muito para limpar esse barracão para fazer agropecuária. 9 meses que a gente estava lá, ia indo tudo bem, ele veio falar para a gente que tinha uma oferta, naquela época, ele falou acho que em 2 milhões, de toda aquela área. Não era só onde eu Bradesco, era toda aquela área, tá? Quem era nós? Primeiro, ele ofereceu para a gente, quem era nós para comprar bem? Quem era? Tá? Então a gente ficou 9 meses ali, aí ele deixou a gente ficar mais 6 meses, até a gente arrumar um local para levar tudo. Para levar tudo para lá. Então isso foi muito difícil. A gente trabalhou muito. Assim, a senhora chegou a me desistir? Não? Não, jamais. Não, isso não. A gente, graças a bom Deus, a gente tem uma freguesia muito boa, bem. Sabe? Uma freguesia muito boa a gente tem. E isso foi um presente de Deus, né? Se manter sempre. Você pensa, e não foi só essa, não, sabe? Uma hora era uma coisa, outra hora era outra, né? Mas a gente se manteve, não é fácil, não, né? E quando a senhora faz de quase 50 anos de história, né? A senhora passou por diversas crises. Muitas. De governo, de tudo mais. Qual é o pior momento que a senhora lembra da agropecuária, assim? Que a senhora realmente teve que ter muita fé, resiliência de sobreviver mesmo, de não, a gente vai conseguir. Não, foi essa época de mudar. Foi Você esse imagina começo. Que a gente não tinha muito dinheiro, mas o que tinha gastado ali. E depois, mas eu penso assim, sabe? O bem sempre vence o mal e Deus é muito bom. Sabe por quê, às vezes, né? Porque, exato, tinha um senhor aonde a gente está, ali, tinha um senhor que tinha uma casa de batata. E eu fui comprar batata lá, certo? E eu perguntei pra ele assim, ó, era um monte de barracão, assim, que você vê que eu tenho 7 portas ali, né? Tudo velho, tudo arrebentado, tá? Eu perguntei pra ele, de quem que é esse prédio? Aí ele falou pro meu dono do prédio. Se você soubesse, hoje eles já estão junto de Deus, mas ele tem uma filha ainda, que não mora aqui, está nos Estados Unidos, a filha dele. Mas eu gostaria muito que ela ouvisse eu falar isso, chamada Dona Aurora e seu Caetano. Eles abraçaram a gente como se a gente fosse da família deles. Sabe? Eles estavam junto da gente, de noite. E a gente foi assim que deu início à agropecuária no local que ela está hoje. Tem umas pessoas que aparecem nas nossas vidas que parecem anjos que Deus manda no momento que a gente precisa, né? Sim. Que a gente fala, como assim? Sim. Essa pessoa está fazendo tanto por mim? Por que essa pessoa, ele ia lá, nossa, seu Caetano principalmente, sabe? Ele ia lá conversar comigo, ele ficava tempo lá conversando. Ele também, hoje a baixada, a maior parte é dele, tá? Da filha, né? Porque o filho não está mais aqui. Então, ele falava assim pra gente, ó, Ivone, eu vendia máquina, eu passava de semana vendendo máquina nas fazendas, aquelas máquinas que antigamente chamava Vigorelli. Às vezes você encontra alguma coisa, sabe, eram umas caixas assim, você colocava em cima da máquina de costura, você colocava em cima da mesa, tá, pra costurar. Minha avó tinha uma dela, sabe?
E ele falava que para ter aquilo que ele tinha, ele passava de semanas fora, em fazendas, vendendo, tá? Então ele vinha sempre conversar comigo, era uma pessoa muito boa. E foi aí que a gente foi para lá. Que delícia. Aquele ponto ali é muito conhecido também por problemas com enchente, né? Muito. Principalmente no passado, quando Muito, chove muito. A senhora chegou a muito. enfrentar problemas de enchente também? Duas enchentes, assim, porque como eu estou desse lado, eu estou à direita, tem os degraus. Um pouquinho mais alto. É o mais alto. Então, mas 2 vezes entrou água lá na loja, tá? Mas o sofrimento da gente é você ver os amigos, né? Você chora junto, tá? Não que a gente não perdeu, a gente perdeu bastante coisa. Na segunda vez, na primeira não, mas na segunda vez a gente perdeu bastante coisa. Que altura que chegou a água na sua loja? A minha loja, ela já é 3 alta. degraus, mas eu acho que uns 30 centímetros. E aí a parte de baixo da loja, porque se você vende um sapato ou você vende uma roupa, você sofre também porque você perde. Mas você consegue vender ela mais barato, bem mais barato. Você viu o trator levar a ração. O trator vinha com aqueles negócios que carrega assim, ó. Porque tá tudo contaminado. Né? Chama pá carregadeira? Não. Pá carregadeira, a senhora chama, levava, tá? Por estar contaminado? Não. Porque a ração em 20 minutos, bem, ela fermenta tudo. Ah, ela estraga. Colocou água, certo? E ela acabava entrando. 20 minutos, fermenta tudo, tá? Então eles vinham e levou muita coisa da gente. Assim, aí foi... Mas depois, graças a Deus, nunca mais, bem. Foi, 49 anos que eu tô ali na minha loja. Duas vezes, né? Mas a gente... Cada enchente era um choro, porque a gente estava lá embaixo junto com eles. Claro, essa sensação, né? Devastador. Isso também ajuda a senhora na CISC a orientar as pessoas, que a gente vai chegar lá já na conversa da CISC. Mas queria ainda falar um pouquinho desse mercado da agropecuária, que muita gente não conhece, né? E eu gosto de trazer pessoas justamente de segmentos diferentes aqui, para que as pessoas que estão em casa conheçam um pouquinho de cada área. Sim. E esse segmento da senhora, ele veio evoluindo muito nas últimas décadas, principalmente tecnologia, desenvolvendo novos produtos, o boom do pet, né? Que hoje todo mundo tem. Como é que foi essa evolução, olhando para trás, da agropecuária para a senhora até hoje, assim? O que mudou tanto? Que mudou tanto? Hoje, que eu estou falando para você, hoje a agropecuária, assim, teria que ser uma coisa muito grande para sobreviver, de agropecuária. Por quê? Eu falei para você, o pequeno, ele sofre, porque as pessoas vão vender nas fazendas. As firmas grandes vendem na fazenda, tá? Elas vão em sítio, quem tem bastante criação, as firmas vão lá. Então, ela ia sofrer muito. Só que nessa transformação de agropecuária para pet, o pet é superior à agropecuária. Mas não deixa da gente vender enxadão, foião, todas essas coisas a gente vende, a mesma coisa, tá? Só que você vende menos, tá? Já não vende como vendia antes. E aí foi essa transformação. Hoje o pet, bem, é assim, uma das... lidera. E tende a crescer cada vez mais, né? Vamos conversar, né? Eu costumo dizer assim, o shampoo do meu cachorro custa R$190. É mais caro que o meu. É bem mais caro. A minha toma um remedinho lá, que eu fui comprar de 50 ml, R$900. É uma shih tzu toda cheia de alergia. Ela é alérgica, cheia, de verdade. É carinho manter a cachorrinha. Não é brincadeira. Não, eu tô falando pra você. E a gente ama, né? Outra coisa, o pet hoje faz parte da família. Com certeza. Faz parte, tá? Então não tem como, né? Eu vou pra você, o shampoo dele é bem mais caro do que o meu. E quando a gente pensa, eu fico relacionando assim, eu imagino assim, uma pessoa tem um mercado e de repente chegam as grandes redes de supermercado na cidade e o mercado tem que sobreviver. E a senhora ali com o pet também começou a chegar as grandes redes de pet na cidade, né? Hoje, como é que compete? Tem horários diferentes e tudo, né? Que eu disse pra você? Que tem gente que vem de longe e vem ali comprar. Mas a senhora acredita que é pelo mix que a pessoa encontra, é pelo atendimento? Atendimento. Ó, essa é uma coisa Falou com a boca cheia. Muito, atendimento, qualidade, né? No que você vai vender, credibilidade, né? Que você tem que vender uma coisa que você sabe que vai ser bom, que é muito bom, né? Mas não dá para competir com essas grandes redes, bem. Eles compram em quantidades muito grandes, né? Não dá para competir com eles, não, tá? Mas a gente tá junto.
E quando a gente fala em diferencial de atendimento, uma das grandes queixas de todos os empresários que sentam nessa cadeira é a rotatividade de mão de obra, é a dificuldade de contratar, né? Como é que a senhora faz para manter essa cultura dentro da empresa de realmente ter esse atendimento acima da média e ter funcionários há tanto tempo com a senhora? Às vezes, eu penso assim, ó, se você é minha funcionária, eu tenho que ver para você como você seja um da família, que você veste a camisa realmente, tá? Se você está com algum problema, eu chego em você e falo, você quer falar, quer ajuda? Não quer? Vai para tua casa, resolve, depois você volta, né? Sempre assim. E pense bem, porque tem muita reunião com eles, pense bem. O freguês, para ele chegar aqui, ele não passou na frente de uma pecuária, ele não passou na frente de um pet shopping. Eu tenho freguês da Redondeza muito longe, está muito longe. Eu estou falando para vocês, estou falando com o pé no chão do que eu estou te falando. Ele passou na frente, no mínimo, de 20 pet shopping. Para parar ali. Não tem estacionamento, tem outra coisa. Paga a área azul, não tem estacionamento. Então, você tem que se debuiar para atender ele da melhor forma possível, tá? Para que ele volte para cativar. Porque se você... Por mais dificuldade que você tenha, certo? Para estacionar no lugar tudo. Mas se eu te tratar bem, você vai ter vontade de voltar. Aquela história, você tem que ter vontade de voltar ali. Quando eu precisar de alguma coisa de pet ou agropecuária, eu lembrar daquela loja que eu fui bem atendida. Exato. Sabe? Que você tem sempre assim, alguma coisa que você tenha vontade de voltar ali. Isso é uma marca, tá? Não, a senhora é super reconhecida por conta disso, né? Essa relevância, tantos anos no mercado e clientes comprando há décadas, né? E super fiéis. Ó, já teve o pai, já teve o avô, agora tá os filhos e já vem vindo os netos que vêm buscar as coisas ali também, tá? Então eu falo pra você, é uma década, né? E aí quando a gente pensa nessa dona Ivone multitarefas, né? Que é a empresária, a mãe, que foi lá estudar, né? Depois de adulta já, que fez faculdade, criou 2 filhos e tudo mais. Em que momento que a senhora se aproxima da CISC? Eu sempre gostei muito do comércio. Tô falando pra você, fui fazer direito, você já vê que já era na área, né? Eu queria ser alguma coisa, promotor, alguma coisa na área trabalhista, tá? Sempre gostei dessa área. Então, você me perguntou como que eu relaciono tudo, né? Então, como que a senhora se aproximou da CISC? Sempre que tinha algum problema no comércio, eu estava em reunião na CISC. Eles vinham e estavam ali. Sabe, alguma coisa ali da Baixada, eu estava ali. A senhora já era uma liderança ali? Eu já, assim, liderança não sei, mas eu estava sempre... Não, tomava frente, né? Deixa que eu falo, eu vou lá, deixa comigo, eu não tenho medo. Eu estava sempre no meio, certo? Aí depois eu fui convidada para ser uma diretora adjunto, há 27 anos atrás. E eu fui, gostei. E a senhora nem titubeou de pensar aceito ou não aceito. Convidaram, eu aceitei, de cara? Não, assim? era para representar a Baixada, que tinha entrado água em tudo quanto é lugar. Era tudo que a senhora queria, era ter voz lá dentro. Era assim, para representar a Baixada, tá? Uhum. E era coisa que eu gosto. Que eu falei para você, é uma comerciante nata, né? Coisa que eu gosto. Então eu fui, e hoje, né, graças a Deus, né, que é 27 anos lá dentro, cheguei a ser a presidente, falo para você, sempre com trabalho, viu? Trabalhando muito. Quantas e quantas vezes eu não deixei minha casa, deixei meus filhos? Com certeza. Para ir em reunião, para ir ver o comércio, né? O desenvolvimento do comércio, o nosso comércio, 50 anos, o nosso comércio desenvolveu muito, tá? É outra realidade, né? É outra comparada realidade, da época que a senhora abriu. Exato. Eu tenho muito orgulho da senhora estar aqui por ser a primeira presidente mulher, né? Eu te agradeço muito. Quase um século de Assis, que mais de 20 presidentes homens passaram por ali e de repente a senhora. 95 anos. É bastante tempo para, né? Anos, a primeira mulher aparecer agora. E eu acho que a senhora abre um legado para tantas outras empreendedoras da cidade também, né? Com certeza. A senhora consegue entender a importância disso? Não, a gente tem orgulho, né? Eu falo assim para você, é uma honra muito grande ser da CISC, tá? É uma honra muito grande. Você tem um conhecimento muito vasto. Você aprende, assim, coisas, a você ter o equilíbrio em tudo, né? Porque, como eu falei para você, eu fiz direito, tudo, então você tem uma personalidade mais forte. Uhum. Tem hora que você tem que ter um equilíbrio para estar todo mundo junto, tudo harmonia, para criar uma harmonia muito grande, e nós temos, viu?
Essa era uma pergunta que eu ia fazer para a senhora, talvez a senhora já me respondeu, mas qual era a principal diferença da senhora ser a líder na empresa da senhora, na agropecuária, e a senhora ser a líder na CISC, que é onde lidera outros líderes, né? Exato. É ter esse jogo de cintura? Tem sim, e graças a Deus, assim, você tem assim, ó, um convívio muito bom. Nós temos hoje, uma atual diretoria, passei por várias, né? 27 anos lá dentro, passei por várias diretorias, um entendimento muito grande. A CISC, ela tem, como que eu vou falar para você? Ela une, sabe? Ela é uma empresa que une as pessoas, tá? E isso é muito bom pra gente. E vocês também, né, da imprensa, tudo, eu falo assim, é uma gratidão muito grande, tá? Por tudo que vem acontecendo, né, agora rumo a 100 anos, né? Uhum. Mas eu falei que eu quero curtir bastante os 95. Acabou de fazer, estamos comemorando esse mês ainda, né? Bastante os 95 anos, Nesse período de a CISC sempre foi um ambiente muito masculino, né? Sim, e a senhora, sempre. Como mulher, teve muita resistência? Como é que a senhora Não. vivenciou isso? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Um respeito, um carinho que você não pode imaginar. Passaram outras mulheres, tudo, mas como acho que eu fiquei, que eu sou teimosa, tá? Eles têm um respeito, um carinho muito grande por mim e eu por eles também. E quando a senhora olha o cargo de presidente, né, que passaram aí 22 presidentes e a senhora é a primeira mulher, o que muda ter uma presidente mulher? Qual o olhar que a mulher tem ali que talvez o homem tenha diferente? Mais detalhado. Não precisa nem falar, né? Mais detalhado, certo? Às vezes coisas pequenas você vê. Você mostra, você vê coisas que às vezes poderia passar, não posso falar para você que vai passar, mas poderia passar batido, não vai passar, porque mulher tem uma outra visão, né? Uhum. Então eu acho assim, muito bom mesmo, tá? Vai ser a primeira mulher a estar lá. Isso aí. O quadro de homem vai ser a primeira mulher a estar. É isso aí, parabéns. Não, obrigada. E a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo como presidente, né? A gente tem vontade de consertar o mundo e não consegue. Não consegue. Quando a gente bem. pega a sua gestão, assim, quais são as prioridades da senhora? Assim, o que a senhora gostaria de realizar? Porque tudo não tem como, né? Não tem como, mas a minha prioridade é voltada para o comércio, sabe? Hoje, você pensa em toda a cidade, os principais corredores, tudo, você veja tudo, você veja no global, mas a Baixada, né, bem, a Baixada, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a Baixada, tá? Ela vem se refazendo, tudo, mas a Baixada ficou um pouquinho triste. Sofreu muito, né? Sofreu. Eu acho que tá voltando bastante loja, viu? Uhum. Mas eu acho que as chuvas afastou muita loja dali. E hoje a gente tem que refazer isso aí, né? E a CISC não consegue fazer nada sozinha. Ela precisa muito da parceria de outros órgãos da cidade. Sim, a senhora sim. sente essa abertura quando vocês tentam? Sente sim. O poder público está junto da gente, os comerciantes estão junto da gente, tá? Quando qualquer reunião, qualquer coisa que você marca, eles estão ali do teu lado, estão junto da gente, tá? Dando atenção, tudo. É aquilo que eu falo pra você, você não consegue fazer tudo de uma vez, tem que ser aos poucos, tá? Mas a própria Baixada, que esse negócio da gente fazer essas iluminação, da gente estar atrás já reformou. Revitalizar mesmo, né? Revitalizar, sabe? Ficar mais bonita. Então a gente está conseguindo isso. É devagarinho, mas a gente está conseguindo isso. Uma das grandes ações da CISC, né, que tanto o cliente quanto o lojista gosta, são os prêmios, né? Então é o carro, é a moto, é o panetone e tudo mais. A senhora vê essas ações, eu fico na dúvida às vezes, por isso que eu estou perguntando a visão da senhora, que é voltada para o lojista, para que ele consiga vender mais e agregar o ticket médio dentro da loja, ou é para o cliente ficar mais apaixonado pela CISC e ir lá tirar o brinde dele, assim? Não, como é que... sim, a gente quer o reconhecimento da CISC, isso não resta dúvida, mas é voltada para os nossos sócios e para os consumidores. Para fazer todo mundo feliz. Todo mundo feliz. É uma honra, sabe, assim, você vê a pessoa que ganha, sabe, você fica tão emocionada, porque você vê, assim, é uma coisa muito assim, como que eu vou falar para você?
Verdadeira, genuína. Verdadeira, exato. Ó, você pensa assim, mais de 4.000 cupons, certo? Geralmente a gente pega alguma criança que está passando na rua, da diretor, essas coisas, ninguém põe a mão, certo? A gente só vira a roleta, mas ninguém põe a mão. A gente pega sempre alguém de fora, ou alguém que esteja ali dentro da CISC, mas que não tenha vínculo com a CISC, tá? A diretoria está ali tudo, mas a gente... Então, aí vem um senhorzinho que é meu freguês, tudo. A gente vira, mais de 4.000 cupons. O senhorzinho vai, enfia a mão ali e tira uma pessoa. Sabe? Então, é assim, você fica muito feliz de ver. Uhum. E tá todo mundo ali junto, olhando, tá? Então, eu gosto muito dessa transparência, é isso que eu quero dizer para você. Dessa transparência que tem. Outra coisa que as pessoas gostam muito e que virou um acontecimento da cidade é o jantar da CISC, agora todo ano, com duplas sertanejas ou cantores famosos, né? Que não é barato para fazer uma festa daquele tamanho, né? Não, como é que é o bastidor de organizar um evento desse tamanho que as pessoas não fazem ideia de como funciona? Como funciona? Agora vai ter a eleição do comerciante do ano. Agora o mês de março, agora lá para 18, dia 19, vai ter o comerciante do ano. Depois, aí, o Alexandre, que é o nosso administrador, ele começa a vender as cotas. De patrocínio. Os patrocinadores, E pelo tamanho do evento, não é difícil ele vender. Sabe? Ele já tem as pessoas, vai direto, né? Daquelas pessoas e as pessoas compram, né? Porque já sabem do sucesso do evento, o número de pessoas que levam, toda a repercussão que o evento traz. E assim, é lógico que a gente vai lá, né, para ver o artista. Isso não resta dúvida. Mas a maior parte das pessoas fala assim, Fone, que jantar maravilhoso. Que lugar, que noite, né? Que noite maravilhosa. Certo? E a gente pode já divulgar quem é o artista desse ano? Ou ainda esse dia? Pode, eu acho que pode sim, tá? Porque já está contratado, né? Já está contratado. É o Jean Giovanni. Que todo mundo adora também. Então fiquem de olho aí. Verdade, é o Jean Giovanni, tá? São uma simpatia. Uma simpatia. Você não pode imaginar. Eles estiveram na inauguração da loja demais, tá? Mas são um doce de pessoa, tá? Outra coisa que eu queria que a senhora também aproveitasse o momento é que as pessoas têm muita dúvida de como é que é escolhido o comerciante do ano. Porque tem uma ideia de, você compra, você é politicagem. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como funciona. É que eu falei para você. A transparência. A oportunidade também de vocês estiverem lá. É assim, é muito transparente. Cada diretor, e também a gente aceita também, cada sócio que indica também, não tem problema, certo? Aí vai tudo para uma lousa. Então, cada diretor traz 3, 4 pessoas que acha que geralmente é o que mais se destacou, o comerciante que mais se destacou, tá? E o comerciante que tem mais de 30 anos no mercado. Acima de 20 anos no mercado. Olha, tô chegando lá, bate 20, hein? 30 falta já. Quem diria? É a tradicional comerciante, que é o comerciante homenageado, né? É gostoso, porque rápido. Sai uma lousa de nomes, tá? Porque a gente tem bastante, né? Tem bastante. Aí vai ficando, cada rodada vai ficando. Aí você já vê quando tem 4. Aí existe uma votação que vai colocando. Uma votação, cada diretor vota, tem os mesários, tem tudo, tá? Ali, né? E aí é escolhido alguém. E aí guarda segredo até a pessoa aceitar? Como é que funciona? Aí depois que é escolhido? Escolheu, a gente liga pra pessoa. E já aconteceu de ligar e a pessoa não querer? Já aconteceu. Não é que ela não quis, ela estava com problema na firma. E a gente não sabe. Tá. Aí ela pediu segura, deixa para uma próxima. Ela falou assim, não, na próxima eu quero ir. Ela falou, não tá dando muito certo aqui. A gente tá com problema, mas já aconteceu sim, tá? Da pessoa falar assim, esse ano não, o próximo eu tô aí. E foi mesmo, do outro ano, mas ela tava com dificuldade na firma, tá? Muito bom. Chegou o momento do nosso programa que eu vou passar um desafio para a senhora, que é escolher 3 peças de quebra-cabeça, que a senhora adorou as peças de quebra-cabeça desde a hora que chegou. É diferente. Escolher 3 palavrinhas, pode mexer, pode pegar, que mais fizeram sentido na história de sucesso da senhora até aqui. Eu vou passar recado de patrocinador, inclusive da CISC, e aí eu volto para saber quais peças a senhora escolheu. Com certeza. Pode mexer, pode pegar 3 peças.
Se você é empreendedor ou gestor e sente que o marketing da sua empresa podia entregar mais resultado, a Parla Dona é uma agência de marketing com 10 anos de atuação, referência em São Carlos, que acompanha de perto todas as informações do mercado. A agência atua com mídias sociais, marketing digital, tráfego pago, desenvolvimento de sites, marketing offline e lançamentos imobiliários, sempre com estratégia personalizadas pensada para cada negócio. Acesse o QR Code que está aparecendo na tela ou através das redes sociais Parla Dona e faça uma parceria de sucesso. Você está construindo ou reformando? A Jabu Elétrica Hidráulica é uma empresa com 40 anos de mercado. Eles são especialistas em revender materiais elétricos e hidráulicos de alta qualidade que agregam valor na sua obra. A Jabu garante segurança, eficiência e durabilidade aos seus projetos, oferecendo uma ampla gama de soluções. Se você está procurando por materiais de qualidade, preço justo e ótimo atendimento, a Jabu é a escolha certa. Para mais informações, acesse QR Code ou www.jabu.com.br. Jabu Elétrica Hidráulica participa do seu dia a dia, realizando os seus sonhos e é a prova de que todos os momentos podem ser especiais. E os benefícios corporativos não precisam ser complicados. Com o EBA Benefícios, a sua empresa oferece cartão alimentação, refeição, combustível e outros benefícios com praticidade, flexibilidade e controle. Uma solução que valoriza o colaborador e simplifica a gestão da sua empresa. Mais satisfação para quem trabalha com você. Quer saber como implementar o EBA Benefício na sua empresa? É só acessar o QR Code e entrar em contato com a CISC. Conseguiu escolher as suas 3 peças? Com certeza. Pode ficar com a senhora. Eu vou pedir para a senhora mostrar a primeira para a câmera aqui e explicar o porquê que a senhora escolheu ela. Credibilidade. Credibilidade. Porque eu acredito muito quando a pessoa faz uma coisa com uma certeza, certo? Com carinho, que é muita dedicação, ela constrói uma credibilidade que é muito importante. Em tudo na vida, não é só no comércio, é em tudo, é a pessoa, tá? É da pessoa. Eu falo isso muito, dona Ivone, que eu acho que o bem mais precioso que a gente tem na vida é a credibilidade, porque a gente não acha para comprar. Ninguém, não, você a gente constrói e demora. Toma tempo. Não, e para você perder ela também é rapidinho, fácil, né? Então eu acho que é muito importante você ter credibilidade. Quando você passa alguma coisa, eu passo alguma coisa para você, você tem que ter certeza que eu estou fazendo o melhor. E eu também tenho que ter certeza que eu tenho que passar o melhor para você. Uhum. Então eu acho que é credibilidade. Muito bem. A próxima peça, pode colocar onde a senhora quiser. Fé. Por que fé? Eu acredito muito em Deus, tá? Eu acredito muito em Nossa Senhora. A gente, inclusive, tem uma Nossa Senhora igualzinha, né? Na sua sala tem, as duas estão com o colarzinho aqui. Então, eu acredito muito. Eu acho assim, ó, nunca Deus me desamparou. Sabe, às vezes eu peço luz, peço iluminação, peço sabedoria, tá? Então, eu acho que a fé sempre me moveu. Eu fui criada numa família de pessoas católicas. Disse para você que meus filhos estudaram na Adventista, porque pela educação mesmo, credibilidade, né? Tudo o tal da credibilidade, tá? Que eu sempre acreditei muito. Mas eu tenho muita fé, e tenho muita fé em Deus, tá? Eu acho assim, ó, podem fazer o que for, o bem vence o mal. Sempre foi assim? Desde criança, ou a senhora desenvolveu essa fé depois? Não. Eu fui criada com uma avó muito católica, com minha tia muito católica, minha mãe muito católica, tá? Então, eu sou assim, eu sempre tive fé, e eu sempre acredito assim, pode acontecer, o bem sempre vence o mal. Não é fácil, mas vence. Amém. Né? E a próxima? É família. Como eu disse, né, sem família não seria ninguém. Eu acho que se eu não fosse casado, eu tinha que arrumar um namorado. Se eu não fosse casado, eu ia casar. Eu ia casar. De qualquer jeito. Porque eu acredito muito na família, tá? Eu acredito que a família é a base de tudo. Né? Não é fácil, mas a família... É assim, ó, você sai do serviço, você tem o aconchego do lar. Você tem uma família te esperando, tá? Então, eu falei pra você, né? Eu comecei a namorar meu marido com 13 anos, né?
Então, eu acho que assim, a família é a base de tudo. Eu acredito muito nisso. Obrigada. Dona Ivone, a senhora tem algum sonho a realizar ainda? Ou a senhora já é uma pessoa realizada? Não, eu acho que... Não, sonho a gente sempre tem, né? Sonho a gente sempre tem, isso eu posso falar pra você. Mas eu acho que eu sou uma pessoa assim, ó, que o que eu pedi pra Deus, o que eu sou realizada. Mas sonho a gente sempre tem. Tem algum que a senhora possa dividir? Tenho sim. Tenho sim. Eu gosto muito do Nordeste, eu queria ficar bastante lá. Ai, que delícia de sonho! Vou com a senhora. Esse sonho eu gostei de sonhar junto. Eu fui para países fora, mas eu gosto do Nordeste. Eu queria muito ficar bastante lá. Então é um sonho. A senhora é uma pessoa calma no dia a dia? Depende. Onde que a senhora se equilibra, além da fé? A senhora tem algum hobby? Por exemplo, eu cozinhando me acalmo. Como é que a senhora se acalma dos momentos de estresse? Na leitura. Eu gosto de ler. Tudo que eu vou ler, tá? Eu gosto muito de ler. E aí a senhora lê de qualquer assunto? Qualquer coisa que me interessar eu tô lendo, tá? Eu gosto muito de ler. E a senhora gosta de cozinhar também? Gosto de cozinhar. Que eu lembro que teve uma reunião que eu tava ouvindo que a senhora ainda cozinhava pros funcionários. Vamos todo mundo comer lá na dona Ivone. Não, a gente faz sim. A gente faz, sabe, faz a confraternização, faz aí eu que vou pro fogão, né? Já, lógico que a gente arruma alguém para fazer um churrasco, alguma coisa, mas quem vai fazer o arroz, o feijão sou eu, e eu gosto de fazer. Mas eu não tô tendo tempo, porque eu só paro no domingo, tá? E aí eu tenho meus netinhos, né? Claro, ainda mais agora, né? Tem que aproveitar. Eu vou ficar com meus netinhos, né? Quando a gente volta agora pro comércio ali, que características hoje a senhora, com toda a experiência que a senhora tem no comércio, hoje para um comerciante ter sucesso, que características que ele tem que ter? Olha, a primeira coisa que ele tem que buscar é apoio. Se ele não tem, assim, um apoio, se ele não tem uma direção, certo? Ele tem que buscar isso aí. E esse apoio ele vai encontrar bastante na CISC, certo? Quando a senhora fala em apoio, em que sentido? Para quem está assistindo? Para quem está dando início numa empresa, tudo, tá? Então ele tem que buscar um apoio, tá? Isso é com certeza para que ele saiba qual... Porque às vezes eu quero montar uma fábrica de calça. Só que hoje a calça não é o que está mais dando sucesso. É a perfumaria que está dando sucesso, você entendeu? Então ele tem que sempre buscar um estudo, né? Mesmo antes de abrir, então. Quando ele tiver a ideia de ter um negócio... Quando ele está pensando, sabe? Ver, procurar, ver, analisar... ver o que hoje você falou para mim, é do ramo pet. O ramo pet está crescendo muito, tá? Uhum. Mas ele vai crescer até um certo ponto, porque hoje você também já veja as pessoas comentando assim, ó, eu quero um pet, ele queria outro, mas é caro. Uhum. É caro, né? Não, e abriu bastante, a concorrência também está difícil, né? Não é? Então Nem o mercado é fácil. Então você ouve isso também, né? Então tem que estudar bastante o mercado. E para quem gosta de cozinha, quem gosta, eu acho que assim, a rede hoteleira, a rede de mercado de alimentação, a rede de alimentação, tá? Ela vem crescendo muito. Porque eu não sei, né? Mas você com certeza não tem tempo para... Ninguém mais tem, né? Não tem mais tempo. Né? Não tem mais tempo. Então você tem que buscar as coisas prontas. E quem faz com muito carinho tem esse movimento, né? Uhum. Então eu acho assim que é mais ou menos isso. Tem que fazer um estudo da área que você quer. E a pessoa que já abriu o comércio dela lá, que características que ela tem que ter para ter sucesso, na visão da senhora? Ela não pode parar, por exemplo, de estudar. A senhora adora ler e na leitura a gente tem várias ideias também, né? Nossa, você cresce muito. Você cresce muito. É que eu falo para você, sempre buscar informação. Uhum. Se ela já tem, sempre buscar informação. Sempre estar atualizada, né? No ramo de roupa, seja qualquer ramo que você tem que estar sempre atualizado. A senhora que tem essa vivência, né, de ter esse convívio com o comerciante de décadas atrás e o comerciante jovem que está chegando, ou jovem no sentido de tempo de empresa, a senhora sente uma resistência dos mais velhos de mudar, do digital e tudo mais? Sim, mas a juventude já vem vindo, né? Então, o que eu falo para você? Tem uma resistência, só que é necessário. Digital tá aí. Não tem como. Tá? As vendas online tá aí.
Está aí, não tem como. Então você tem que se adequando a esse movimento. Vem mudando, estou falando para você, vem mudando totalmente. 50 anos é muito diferente de hoje, tá? É muito diferente. Então você tem que ir se encaixando, buscando, né? Buscando a forma, porque hoje é mais difícil você sair da tua casa para ir fazer uma compra. Eu tenho que dar um jeito de levar até você, certo? E para isso eu tenho que entrar nas redes sociais, tudo, mostrar o que eu tenho, levar, né? Levar a mercadoria até você, certo? Porque não é... Apesar de que eu ainda acredito muito no comércio... Na loja física. Física. Eu acredito muito, muito. Porque eu gosto de comprar na loja física, certo? Mas você veja que o mundo está aí... Talvez a geração mais nova queira resolver pelo celular, pelo WhatsApp, né? É. Eu gosto de também ir até a loja. Você também, eu gosto de comprar. Eu gosto de ver antes. É a pessoa mais antiga, tá? Eu gosto de ver o que eu estou comprando, né? Aquela Ivone lá de trás, de 13 a 19 anos, que trabalhava para ajudar a mãe, que estava doente, Tá. olhando para a senhora hoje, vendo onde a senhora chegou, o que ela pensaria? O que eu penso? Aquela Ivone lá atrás, Lá atrás, né? olhando onde Olha, a senhora chegou. Às vezes eu me assusto. A verdade, às vezes eu me assusto, porque eu falo assim, meu Deus do céu, né? Mas assim, é que eu falei pra você, é fé, é gratidão, tá? Mas ela não imaginaria que a senhora chegasse tão longe, talvez? Não, e também não foi com essa intenção. Não, mas Sabe? foi acontecendo, Foi né? A vida foi acontecendo. desenvolvendo. Foi se adaptando, Uma coisa eu falo pra você, o direito é assim, eu acho que todas as pessoas, os 3 filhos meus têm direito, tá? Os 2 filhos, né, têm direito, e mais eu. Então eu acho que o direito, ele te abre muito a cabeça, te abre um leque, você passa a ver as coisas diferente. Isso é no direito completo, tá? Não estou falando para você por causa do trabalho que eu gostava, que eu queria ser. No direito completo, eu acho que o direito é assim, ó, deveria, quem sou eu, né, para falar isso, mas assim, todo mundo deveria ter um pouquinho de direito. Eu falo isso pra todo mundo. Você também, se isso. você fez direito também, não? Não fiz, eu fiz engenharia. Você fez engenharia? Só que depois eu fiz pós-graduação, mestrado. Aí Certo, quando eu falei pro tá. meu marido, agora eu vou fazer direito, ele falou, não, agora você vai fazer filho, porque já estamos 10 anos, você tá estudando, agora vai fazer filho. Mas eu acho que todo mundo tinha que cursar direito, ou ter um ano de direito em todas as faculdades até. Nossa, eu se acho você muito soubesse isso. como te abre a cabeça. E como a gente Sabe? começa a entender as leis, o que a gente pode, o que a gente não pode, né? O tamanho de um país que a gente tá, as leis e tudo mais. Às vezes eu... Falando pra você, eu não bato muito direito, tá? Então, eu gosto de... Meu marido, ele gosta muito de esporte. E eu já gosto de jornal, tá? Então ele fala assim, meu, você vai ficar louca, hein? Você vai ficar louca. Porque acaba o jornal, eu já entro nos comentários, sabe? Principalmente na cultura. Então os comentários, tá bom pra chutar. Que faz a gente refletir, né? Faz você pensar, faz você ver, sabe? Então eu gosto, é uma área que eu gosto muito. E aí aquela Dona Ivone olhando pra essa Dona Ivone e falando, nossa, olha onde ela chegou. Tem alguma característica de vocês duas, do presente e lá do passado, que se mantém? A mesma. A essência mesmo? Gênio forte, determinação. Vou conseguir, vou trabalhar, vou conseguir. E eu gosto muito de trabalhar. Eu só peço a Deus, de coração, que Ele deixa, que um dia se Ele for me levar, que eu vou virar estrelinha, né? Uma estrela grande, estou em mais cara de lua. Mas assim, ó, que Ele me deixa eu trabalhando. Eu gosto de trabalhar. Faz bem para mim. Sabe? Tem gente que gosta de ficar mais parado. Admiro também, porque não é fácil, não. Mas eu gosto de trabalhar. Então isso significa que a senhora vai para reeleição aí em breve? Vou. Uhul! Vou. Deixa eu falar com a diretoria. Lógico, deixa eu acertar a vontade da tudo, senhora, né? Acertar tudo, mas eu vou tentar Muito a reeleição. Vou tentar sim, tá? E eu acho que tem muita coisa para fazer ainda, tá? Muita Vai coisa. dar para fazer, se Deus quiser, né?
Mas vou sim para a reeleição. O que eu puder ajudar também, seja a CISC, a sociedade, a gente está aqui com o programa também para isso. Eu também sou comerciante, então eu quero também ver o desenvolvimento de São Carlos, uma cidade que me abraçou, que me acolheu, né? Vim para cá para fazer a Universidade Federal e virei São Carlense, então gostoso, já sou São Carlense. Não, é bom demais, né? É bom demais. Eu falo para você, quem bebe a água de São Carlos picou. É isso. Muito obrigada pelo tempo da senhora, por vir contar a sua história. Eu que te agradeço, obrigado pela oportunidade. Falo demais, né? Falei demais? Imagina, que Falei isso. demais? Então, mas é assim, é minha história, é a minha vida, é gratidão, é muita gratidão. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.